Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, cumprimento todos na paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais um momento de ensinamento aqui no canal da Igreja Jesus Cristo no Pastor, a qual nós estamos estudando as festas bíblicas. E uma das primeiras festas que nós estamos estudando é a festa da trombeta, a qual nós vamos aprender o significado delas no nome do Senhor Jesus, para que você venha aprender. E a Igreja Jesus Cristo Único Pastor, ela celebra essa festa, ela celebra esse ensinamento. Então, nós vamos estar aqui aprendendo, junto com vocês, o que o apóstolo Paulo, ele fala sobre esta festa, que é que quem acompanhou os primeiros vídeos, está acompanhando os primeiros vídeos, aprendeu. E essas festas elas são do Senhor, e ela quer dizer alguma coisa para nós. Ela não é dos judeus, ela não é dos católicos, ela não é dos evangélicos, ela não é uma festa religiosa, ela é a festa do Senhor. Então, nós celebramos a festa da trombeta, que nos marca a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois o Senhor Salvador Jesus Cristo, ele está voltando, e a gente vê os sinais, a gente vê os sinais, a gente vê os prodígios, a gente vê que Jesus está voltando. E aqui, a palavra de Deus nos fala, no capítulo 1 do livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 18, nos retrata, irmãos, aí, que no dia que o Senhor Jesus voltar, o apóstolo Paulo nos ensina, porque haverá um grito de comando e a voz dos arcanjos e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá dos céus e aqueles que morreram, creram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então nós que estivermos vivos seremos levados nas nuvens junto com ele, para encontrar com o Senhor nos ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. E portanto, anime-se uns aos outros com esta palavra. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui Deus está nos avisando do que há de vir, o que há de acontecer, quando o Filho do Homem se aparecer nas nuvens. A palavra de Deus nos fala que os céus vai se recolher como um pergaminho, quando o Senhor Jesus Cristo vier na terra. E as festas da trombeta, ela tem esse significado de anunciar que o rei está vindo, que o rei está chegando. E dentro desta festa, né, nós vamos aprender os 5 sinais da trombeta, os 5 sons da trombeta, para que nós possamos entender nos dias de hoje. O primeiro sinal é de alerta, o segundo sinal é de perigo, o terceiro sinal é de juízo, o quarto sinal é de libertação e o quinto sinal é de condenação. Quando nós olhamos o primeiro sinal, nós vemos que Deus estava preparando Ezequiel para estar dizendo a palavra dele. E a palavra dele, na época de Ezequiel e nos dias de hoje, é para avisar o povo de Israel. Era tocada a trombeta na época de Jeremias, na época de Ezequiel, na época de Moisés, era tocada a trombeta ali e era falar a palavra do Senhor. E nos dias de hoje, nós tocamos essas trombetas. A partir do momento que nós abrimos a Bíblia, abrimos as Escrituras, nós anunciamos aquilo que há de vir. E uma das coisas que o Senhor, Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, falou com Ezequiel, era desta forma, que estava instituindo ele como uma atalaia, e a palavra que o Senhor mandasse para ele, era para ele anunciar ali aonde que ele se encontrava. Então, nós vemos que o Senhor instruiu ele, quando falou desta forma, quando eu disser que vai vir a espada sobre a terra, você vai tocar a trombeta e avisar o povo. Porque o dever do atalaia era tocar a trombeta e trazer o recado do rei. Ele é o mensageiro do rei. E naquele momento,
Ezequiel era o mensageiro naquele momento. E nós somos o mensageiro da palavra de Deus. Tocamos as trombetas de Deus quando abrimos as escrituras e trazemos a palavra de Deus. Então, o que acontece? Nós estamos avisando, né? E a palavra do Senhor nos fala que aquele que ouviu o sinal de alerta, aqui está tendo sinal de alerta, ouviu o sinal de alerta ali, e ali automaticamente está pregando que Jesus está vindo. Se ele não levar a sério, no dia que o Senhor Jesus Cristo vier, ele será culpado do seu próprio sangue. Por quê? Ele viu que a própria, até no Novo Testamento está escrito isso, e muitos falam desta forma: desde a época dos meus pais e dos meus avós, eu tenho ouvido que Jesus está voltando, e não leva a sério a volta do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele vem de duas formas para nós. A forma que nós esperamos e almejamos, do dia do arrebatamento, e o fôlego de vida, por causa que a gente não sabe o dia nem a hora que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo vai nos buscar no fôlego de vida, por causa que no dia que nós esperarmos pela você não vivemos mais sobre essa face dessa terra, a palavra em Hebreus nos fala que o juízo chegou para nós, e se o juízo chegou para nós, nós encontraremos o nosso Senhor Jesus Cristo e passaremos pelo tribunal de Cristo nesse momento, a qual ele vai decidir que nós vamos ficar nos céus, abaixo do trono, como está escrito em Apocalipse, ou a gente vai ficar no lugar de tormento, porque a gente muitas vezes não obedeceu a palavra do Senhor. Mas, se essa pessoa ímpia ou justa ouvir o som da trombeta e consertar do seu mau caminho e se proteger, se quartando em oração, em jejum, buscando a palavra do Senhor, essa pessoa terá a vida eterna. Essa pessoa terá uma vida com o Senhor Jesus. Então a alma dela será salva através de Jesus Cristo. Então, é o que nós aprendemos sobre esta festa. E nós olhamos, quando a espada vem sobre um ímpio aqui, e ele, Arantalabaceia, Tecantalabaceia, não prestar atenção, não entregar sua vida, ele vai morrer no seu próprio pecado. Romanos também nos fala isso, que a gente morre pelo nosso próprio pecado, pela vida que a gente leva. Se a gente leva a nossa vida com Cristo Jesus, o dia que nós fecharmos os nossos olhos, crendo em Cristo Jesus, nós estaremos salvos, por causa que a nossa vida, em tempo todo, foi buscando Jesus, foi buscando a Deus. Mas se eu levo uma vida perversa, uma vida de pecados, de erros, humilhando pessoas, pisando em pessoas, e no dia que a espada vier sobre a minha vida, o dia que o Senhor Jesus tirar a minha vida e chamar o meu nome, e se eu for em contato no pecado, no erro, infelizmente, eu vou levar a Arantalabacé à condenação eterna. Por quê? Os atalaias de Deus tocaram a trombeta de Deus e avisaram, mas eu não quis consertar a minha vida. E eu não querer consertar na minha vida e viver no pecado que eu se me encontrava, no erro que eu me encontrava. Então, nesse momento, eu perco a minha salvação. E o segundo sinal que a trombeta produz é o perigo. Qual que é o perigo? O perigo de perder a minha salvação. O perigo do que foi falado alguns minutos atrás, se me encontrar no erro, não querer me converter. Porque a palavra do Senhor nos fala, né? O primeiro sinal é de alerta. Ele está te alertando a alguma coisa. Aí ele está te alertando que Jesus está voltando. O segundo sinal é quando Jesus voltar, para mim, o sinal de perigo, é quando Jesus voltar e eu estiver no pecado. E eu perder a minha vida, Arantalabassuri e Antalabaceia, no pecado que eu tiver cometido, ou que eu estiver nele.
E a palavra do Senhor nos fala que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte do justo quando ele se perde. O Senhor não tem prazer na morte. Que o Senhor não é morte, o Senhor Jesus é vida. E vida com abundância e vida eterna. Então o Senhor não tem prazer na morte. Então nós temos que aprender isso. Que o Senhor, Arantalabacéia, o mundo fala que quando um ímpio morre no seu pecado, que seja qual pecado que for, eles falam desta forma, isso aí nem Deus quer. Mas não é assim, amada igreja. Não é assim. O Senhor, ele tem um propósito. O Senhor tem um propósito de resgatar aqueles que estão perdidos, de trazer aqueles que estão perdidos diante dele. O Senhor não tem prazer, aranta labassura e anta labacé, na morte do ímpio. E o Senhor não tem prazer em morte nenhuma. E morte, você vai deixar de existir para Deus. Mas se você estiver no caminho, ainda que estiver morto, viverás. Por causa que o Senhor, é a palavra do Senhor que nos fala. Aranta labassura e anta labacé. Nós temos que crer em Deus. Nós temos que crer em Jesus até no último dia das nossas vidas. Pois Ele vai nos salvar. Ele vai nos trazer na Nova Jerusalém. Vamos continuar. E nesse sinal de perigo, ele serve tanto o justo, tanto o Arantelabacé, o ímpio, nos mostrando que o justo não pode desviar dos seus caminhos. O que é uma pessoa justa? Aquela que faz a justiça, aquela que busca primeiramente a Deus, e aquela que o Arantelabacé procura praticar os 10 mandamentos, colocando o Senhor sobre todas as coisas, cultuando o Senhor. A partir do momento que você está aprendendo essa palavra, você está cultuando o Senhor. A partir do momento que você escuta a palavra de Deus com atenção, você está cultuando o Senhor. A partir do momento que você ajoelha todos os dias na sua cama e ora a Deus, você está cultuando o Senhor. Você não está deixando outros deuses entrar na sua vida. Por causa que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. E a palavra do Senhor nos fala que Deus também não tem prazer na morte do justo. E a trombeta, ela é tocada por ímpio e ela é tocada por justo, alertando ele o perigo de se desviar do caminho. E o ímpio, alertando ele, se ele continuar no caminho, ele vai se perder e é a condenação. Até o justo corre risco de se desviar de Deus. E não foi eu, Arantelabacé, que falo isso. A própria palavra de Deus, quando Deus trouxe a revelação para Ezequiel, e saiu Arantelabacé da boca de Jesus, lá em Mateus 24, você vai encontrar. Se Deus não tivesse abreviado os tempos, até o escolhido de Deus tinha desviado. É por isso que ele abreviou o tempo. É por isso que ele abreviou todas essas coisas. Então, o Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio e ele não tem prazer na morte do justo. Ele não tem prazer. Mas é através do sangue do Senhor Jesus, é através de Jesus Cristo que vem a ressurreição. Então, creia em Jesus. Entregue sua vida para Jesus. E ele que cuida. Ele que é o nosso advogado. Hoje, ele é o nosso advogado. Mas amanhã será o nosso juiz que vai declarar, que vai falar que nós temos a direito da vida eterna ou a condenação eterna. Por causa que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. O terceiro sinal, o juízo de Deus. E uma das coisas que nós temos que aprender no juízo de Deus, simplesmente que Deus, ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. Ele é juiz. Ele é pai, mas ele é juiz. Ele corrige os seus filhos quando está errado. Ele corrige os seus filhos. Então, amada igreja, o Senhor, ele nos ama, mas ele não quer o filho dele que esteja no pecado, na iniquidade, nas transgressões, não.
ele está tirando, ele quer que o filho dele anda no Arantalabacê, na lei dele. E você pode me perguntar, qual que é a lei dele? A lei dele é você meditar nos 10 mandamentos. Que os 10 mandamentos vão te ensinar de que forma que o Pai eterno quer que a gente anda diante dele. Reconhecendo como Jesus, Rei e Salvador da nossa vida e da nossa alma. Então, nós vamos a Arantalabacéia aprender sobre o juízo, o som, o terceiro som, que também esse terceiro som é para o ímpio e para o justo. É a recompensa do ímpio e a recompensa do justo. Quando a gente olhamos isso, Arantalabacéia na palavra de Deus, por causa que o julgamento será Arantalabacéia, Deus julgará todas as nações. Deus julgará todos, Arantalabassuri e Antalabacéia. Deus julgará. E todas as obras que estiver escondida, tanto da pessoa boa e tanto da pessoa mal, será revelada naquele grande dia. Apocalipse nos fala que os livros das obras serão abertos, livros e mais livros, falando daquilo que a gente fez de bom e falando daquilo que a gente fez de mal. Vai estar ali sendo abertos os livros. E como são 10 dias de estudo, 10 dias de gravação desses vídeos, nós vamos aprender nesses 10 dias que livros são esses. Qual, Arantalabacé, que julgamento que é esse que nós passaremos? E que livro que é esses que serão abertos? E que será escrito nesses livros? Nesses 10 dias, nós vamos estar aprendendo. Nós estaremos aprendendo a palavra do Senhor. Nesses 10 dias, nós vamos aprender o que é o julgamento de Deus. E torno a repetir que as festas que se encontram em Levítico, capítulo 23, versículo 1, ela é do Senhor. E ela traz os atributos da crucificação de Cristo, os atributos de Deus, Arantalabacé como Salvador e juiz, Arantalabacé dessa terra. Os atributos. Então o Senhor vai ter um dia de julgamento e ele vai estar julgando sobre a nossa vida. Arantalabacé que nós vamos estar passando por ele. E nós vamos ver que o primeiro lugar que vai passar o julgamento de Deus, o primeiro lugar, será no meio do povo de Deus, no meio da casa de Deus, aonde que vai passar o prumo de Deus. Arantalabacé é na casa dele. A palavra de Deus nos fala que antes de Deus julgar as nações ímpias, o primeiro lugar que ele vai julgar, conforme o apóstolo Pedro nos ensinou, no capítulo 4, no versículo 17, é dentro da casa do Senhor. É dentro da casa de Deus que vai começar o julgamento. É no meio dos cristãos, é no meio daqueles que professam que é servo de Deus, para saber daqueles que servem, daqueles que não servem. Por causa que muitos estão nos templos, muitos falam que servem a Jesus, mas quanto não serve a Jesus, serve o seu próprio interesse. Vamos ver um exemplo em Malaquias, a qual a palavra nos fala em Malaquias dessa forma: as vossas palavras foram acrescidas para mim, diz o Senhor. E vós, aqui há um diálogo, Deus estava usando Malaquias, o atalaia do Senhor, para dialogar com o povo. E o povo estava falando algo que estava acreditando a Deus. E muitas vezes eu e você fala isso. Por causa que a palavra do Senhor nos fala dessa forma. O Senhor, o povo nos fala, o que nós estamos dizendo que está acreditando o Senhor, que estamos falando contra o Senhor. E o o profeta nos fala, vocês dizem, útil é servir o Senhor, que nós aproveitamos, Arantalabacéia, útil será que é servir o Senhor, guardar os mandamentos e os preceitos do Senhor, andar de luto diante do Senhor do exército, andar de luto é jejuar, orar, buscar o Senhor. O povo estava perguntando, Arantalabacéia, ao Senhor, será que é útil servir ao Senhor? Será que é proveitoso servir ao Senhor? Será que Arantalabacé compensa realmente jejuar, seguir os mandamentos do Senhor? E muitas pessoas, quando passam por aflição,
elas têm essa atitude. Eu estou sofrendo, será que compensa realmente servir ao Senhor pelas todas essas coisas que eu estou passando? E quando eu olho uma pessoa ímpia, quando eu olho uma pessoa aí, continua, capítulo 3, agora versículo 5, capítulo 3, versículo 15, perdão, versículo 15, nos fala dessa forma, que o povo estava falando, bem-aventurado o soberbo, que comete a impiedade, pois ele sim, porque o Senhor tem a Arantalabacé acratado deles, por causa que o soberbo, ele tem o melhor. O soberbo, ele, Arantalabacé, tudo que ele faz, as coisas prosperam para ele. Ei, isso machuca o coração de Deus, conforme que está em Malaquias, capítulo 3. Isso machuca o coração de Deus, por causa que o servo de Deus, aquele que confia em Deus, ele vive pela fé em Cristo Jesus. Então, nós não podemos olhar a vida das pessoas que estão no mundo. Nós não podemos olhar para essas vidas, porque a vida dessas pessoas só vai durar nessa terra. E a vida daquele que serve a Deus vai durar a eternidade. Os Salmos nos fala que o ímpio, Arantalabacé, Necantalabacé, nas suas provações, ele passa sozinho. Mas o justo, nas suas provações, ele passa com o Senhor. Você está passando com o Senhor. A palavra de Deus nos fala em Malaquias, capítulo 16, capítulo 3, versículo 16. Arantalabacé nos fala aqui, levantou o que teme o Senhor, falou que Arantalabacéia para aquele descrente naquele momento, aquele que está falando, será Arantalabacé, Decantalabacé, que Deus não vai ver um soberbo, Arantalabacé cometendo a sua impiedade, e ele escapará do Senhor. Mas aquele que teme ao Senhor, aquele que sabe que a recompensa está no Senhor e na vida eterna, orientou esse que estava murmurando contra Deus e falou desta forma, que Deus está atento ao justo. E diante de Deus há um livro que está escrito na vida deste justo, Arantalabacéia, e que o Senhor, ele lembra do justo. Ele lembra que toda Arantalabacéia, Decantalabacéia, impiedade do ímpio, passando por justo. Ele lembra de tudo. Está escrito, e em Malaquias nos fala que está escrito, Arantalabacé, no livro, por causa que a justiça vem do Senhor. A justiça não vem da nossa mão, a justiça vem do Senhor. Está escrito. E temos que temer Arantalabacé, Decantalabacé, o Senhor. Arantalabacé, pois a justiça vem do Senhor. E ele lembrará do nosso nome, Arantalabacé, no dia do julgamento. Então, se você está sofrendo, se você está chorando pelo nome do Senhor, pelo Evangelho de Cristo, se alegre, que há um livro que está escrito tudo que você está passando. Mas se você, Arantalabasuri e Arantalabacéia, pensa que a vida das pessoas, do soberbo, é melhor do que servir ao Senhor, lá também está escrito. Mas também você vai receber a recompensa do soberbo, que é a condenação eterna. Você está ferindo o coração de Deus. Arantalabacé, não vamos ferir o coração de Deus. Vamos, Arantalabacé, automaticamente buscar Jesus, buscar o Senhor. Automaticamente buscar Arantalabacé a Cristo. Buscar o Senhor. Arantalabacé, que o Senhor, ele tem grandes obras na sua vida. Seja fiel no pouco, que no muito o Senhor vai te colocar. O Senhor vai te colocar, Arantalabassuri e Arantalabacéia, na vida eterna. Vamos, Arantalabassé, Decantalabacé, para o próximo. Por causa que o próprio Senhor, falando com o povo de Arantalabassuri e Arantalabacéia, Decantalabacéia, usando o profeta Malaquias, falando dessa forma, Arantalabassuri e Arantalabacéia, que nós que servimos a Cristo, somos Arantalabacé a Ele, somos tesouro particular dele, somos o povo chamado e escolhido para viver na eternidade. E no dia do julgamento, ele vai fazer a diferença do justo do ímpio, daquele que serve a Deus
e daquele que não serve a Deus. Então, Deus será, amada igreja, Arantalabacê, naquele grande dia que Jesus aparecerá nas nuvens. Ele, Arantalabacê, quando ele sentar no trono, quando Jesus sentar no trono, ele vai fazer a separação do ímpio e do justo, daquele que serve a Deus, daquele que não serve. Mas o julgamento começa dentro da casa do Senhor primeiro. Arantalabacé, dentro da casa do Senhor, que Deus fará a limpeza. Lembre-se que lá no capítulo 23, Arantalabacé, versículo 23 de Levítico, Arantalabacé, trombeta é ligada para reunir o povo de Deus. E ali começará o juízo de Deus. Então começará o juízo de Deus em todas as religiões que professa e que fala que serve a Deus. E mas tem pessoas que ali que servem a Deus, mas tem pessoas que brincam com Deus, com a palavra de Deus, vivendo uma vida arantalabassura e antalabaceia ímpia, e Deus fará essa separação do joio, do trigo, das ovelhas, do bote. Deus fará a separação. Então, amada igreja, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Ainda há tempo de se entregar a sua vida para Jesus. Quarto som que a trombeta produz: libertação. Quando Jesus entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, e ali o sangue de Jesus foi Arantalabacé derramado, e ali automaticamente Jesus ressuscitou. O terceiro dia está sentado do lado do Pai, Deus Todo-Poderoso, a qual está julgando as nações, como está escrito no livro de Apocalipse. Jesus transportou todos aqueles que crêem nele, Arantalabacé, das trevas para a luz. Arantalabacé nos tirou da terra, o reino das trevas para a luz. Arantalabacé, nós estamos andando, Arantalabacé é livre. Ainda estamos vivendo neste mundo, mas Arantalabassura e Antalabacéia, a trombeta de Deus está tocando. E todos aqueles que ouviram o som da trombeta, se converteu ao evangélico de Cristo, está mais próximo da Nova Jerusalém. Então, creia. Irmãos, essa é a Arantalabaceia para nós. O Senhor Jesus nos libertou através do sangue do Senhor Jesus e através do sacrifício feito na cruz. Deus nos livrou da morte e do pecado. Então, escuta o som da trombeta que está tocando neste momento, está tocando nesse instante. Arantalabacê, entregue a sua vida para Jesus. Arantalabassura e Antalabacê, que ele nos livrou do pecado e da morte, como está escrito em Romanos capítulo Arantalabassura e Antalabacéia 8, do versículo 1 a 2, Arantalabassura e Antalabacéia, e no livro Arantalabaceia de Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, ele nos transportou, Arantalabaceia, da potestade das trevas para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo, o Senhor Deus, o Pai, nos libertou, Arantalabacé, através do seu Filho. Então, creia em Jesus. Creia em Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Arantalabacéia, por quê, irmãos? Naquele grande dia, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Quando Jesus vier buscar o seu povo, Mateus 24 nos fala que será data, e Apocalipse também nos fala, que Jesus dará ordem aos seus anjos para Arantalabacéia pegar aqueles que querem. Pegar aqueles que querem. E a palavra do Senhor nos fala que, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, que quando nós pregamos o Evangelho, com amor, com responsabilidade, nós estamos pregando a vitória de Cristo. Nós somos como prisioneiro em Cristo. Arantalabacé desfilando, Arantalabacé na vitória de Cristo. Arantalabacé nos conduzindo à vitória. E quando nós pregamos Arantalabacé a Cristo, nós, Arantalabacé, falamos o perfume de Cristo. O perfume de Cristo se espalha. Quando o apóstolo Paulo estava falando isso, ele estava falando que todas as vezes que Roma ganhava uma vitória, o que ele fazia? Ele pegava Arantalabacéia, laço de canta,
os prisioneiros, aqueles que Roma venceu, aquela cidade que Roma venceu. Arantalabasurianta Labacé, a palavra Arantalabacé, a história nos conta que o povo romano fazia Arantalabacé um corretor para Arantalabasurianta Labacéia, para comemorar a vitória de Roma e o seu imperador que conquistou aquela guerra. A palavra nos fala, a história nos fala que ela lançava pétalas de roça. E quando aquelas pétalas eram pisadas, ela produzia um cheiro suave, um cheiro ali, um perfume ali. E Paulo está descrevendo que quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens, quando o Senhor Jesus aparecer, quando o Senhor Jesus buscar a sua igreja, acontecerá a mesma coisa, a vitória de Cristo. E aqueles que levaram a palavra de Deus, Arantalabacete, nesse dia, será arrebatado e será reconhecido por Deus, Arantalabassuri e Arantalabaceia, a sua luta aqui na terra. Então, virá o exército dos anjos, os exércitos daqueles que pregaram a palavra de Deus, que fizeram a palavra do Senhor aqui na terra, mas este perfume, ele também é a mesma coisa da trombeta. Para uns é cheiro de salvação, para outros é cheiro de condenação. Então, amada igreja, a festa da trombeta, ela está anunciando, amada igreja, o juízo de Deus. Para uns são salvação e para outros são condenação. Aqueles que são salvação terá sua recompensa, mas aqueles que terá a condenação, Arantalabaço decanta, Aramanturianda Labaceia, laço decanta, perderão a sua vida. E aqui está marcado algo para o atalaia de Deus. Por causa que Arantalabaçuria, nós que pregamos o evangelho, nós não podemos fazer do evangelho de Cristo Arantalabaceia negócio. Nós não podemos fazer o evangélico de Cristo Arantalabaceia, laço, deganta, um negócio. Nós não podemos fazer. O que nós podemos fazer do evangélico de Cristo é anunciar. É anunciar Arantalabassuri, Arantalabaceia, laço, decanta a palavra do Senhor. É ensinar a palavra do Senhor. E ensinar que Ele está chegando. Que nós temos que nos preparar. Que muitos mensageiros tenham fazido a palavra do Senhor como um negócio. Tenha tocado a trombeta do Senhor, falando que Jesus vai demorar a vir. Que a terra está em paz, quando a terra está passando por dificuldades e guerras. Mas não desanime, pois o Senhor é o teu Deus e o Senhor está te cuidando nesse momento. O Senhor está te fortalecendo nesse momento. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Deus. E você que faz a obra de uma forma incorreta, é o momento de você entregar a sua vida para Jesus. É o momento de você entregar para Jesus a sua vida. Então, entregue para Jesus a sua vida. Aranta, conserte a obra de iniquidade que você está fazendo em cima de um altar, que você está fazendo a pregação de uma forma, não com sinceridade. A entrega a sua vida para o Senhor. Que a palavra que produz a vida eterna é a mesma palavra que produz a condenação eterna. Então, vamos seguir o próximo aí. A palavra de Deus nos fala para aqueles que vão receber a condenação. Os primeiros que vão receber a condenação é o diabo, a Arantalabaceia, a besta e o falso profeta. Esses, Arantalabassuri e Arantalabaceia, vão receber a condenação. E a palavra nos fala que João, em Apocalipse aí, nos fala que ele viu um trono branco. A Arantalabaceia estava sentado ali, no cordeiro de Israel. O cordeiro estava sentado. E ele deu ordem para que o diabo, a besta, o falso profeta, fosse lançado, Arantalabaceia, e todos aqueles que não foram achados no livro da vida, ali no livro dos nomes, fosse lançado, Arantalabaceia, junto, Arantalabaceia com o diabo,
com a besta e o falso profeta. Então, amada igreja, esse é Arantelabacéia, muito sinal ainda, muito sinal que está acontecendo. Então, nós temos que nos preparar, irmãos, por causa que um som é para a honra e o outro som para a vergonha eterna. E quais são aqueles que não foram achados no livro da Bíblia? Arantelabacéia, a palavra nos fala que quando Jesus vier, que as trompetas for tocadas, se Jesus estiver lá no trono, julgando as nações, agora as nações, a palavra nos fala que a terra terá os seus mortos, o mar terá os seus mortos, o inferno terá os seus mortos, e cada um será julgado na sua obra. Cada um será julgado na sua obra. Preste atenção. Cada um. A salvação, ela é individual. A salvação, ela é individual. Individual. Cada um é responsável para si próprio. Apocalipse nos fala isso. E cada um de nós, sendo ímpio ou justo, a Arantelabacéia passará no trono de Deus e seremos julgados conforme a nossa obra. Se a nossa obra for boa, receberemos a recompensa. Se a nossa obra for mal, receberemos a recompensa da vergonha eterna. Vamos lá. E será lançado Arantelabacéia no lago de fogo. A morte, o inferno, o diabo, os anjos caídos, Arantelabacéia e todos aqueles que não foram achados no livro Arantelabacéia da Bíblia será lançado. E a palavra de Deus nos fala, se eu estiver cometendo um desses erros, a minha alma vai para o fogo eterno, a segunda morte. Se eu for covarde para pregar a Deus ou reconhecer o nome de Deus para todo mundo, que eu sirva a Jesus, se eu for covarde, se eu negar o nome de Cristo, quanto é o covarde, aqui é aqueles que negam o nome de Cristo, vai estar no trono da segunda morte. Os incrédulos vai estar no trono da segunda morte. Os depravados vai estar no Arantelabacéia, Decantelabacéia, na segunda morte. Os assassinos, os que cometem imoralidade, Arantelabacéia sexual, os que praticam feitiçaria, idolatria, todos mentirosos, Arantelabacéia, esses estará, Arantelabacéia receberá a recompensa da segunda morte. Esse terá a recompensa. Então, nesse momento, é que já estamos no terceiro dia. No terceiro dia. Nós temos que fazer uma análise da nossa vida neste momento. Os 2 primeiros dias foi para reconhecer, para festejar, para agradecer a nossa vida, a sua área da a festa que eu estou tendo. É como um ano novo, né? Como nós tivemos no Brasil. Então, no dia 31 para o dia 1º, nós reunimos com a nossa família, comemoramos, passamos na igreja, comemoramos com os irmãos. Cada um passa de uma forma. Mas no terceiro dia, nós temos que fazer uma reflexão da nossa vida. Amanhã, no quarto dia, a Randa Labassuri e a Anta Labacé, eu vou estar ensinando sobre os 10 dias temíveis, que é o próximo tema. Até a festa de Yom Kippur, que é o dia do perdão. E a gente tem que rever os nossos conceitos a partir desse terceiro dia. O que você tem fazido para Deus? Nessa condenação, será que você não está cometendo um desses pecados que está aqui? Se você estiver cometendo um desses arantalabassuria, desses erros que nós lemos, Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, ainda há tempo de sair. Ainda há tempo. Sabe por que ainda há tempo? Deus te deu saúde. E hoje a trombeta está tocando para você como um sinal de perigo, para você não mais pecar esse caminho que você está pecando. Entregue sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Deus.
entregue sua vida para que você herdar a vida eterna. Então, amada igreja, Arantelabacéia, vamos fazer uma oração neste momento. Arantelabasturiandalabacéia, Aragaço. Deus, obrigado por esta palavra rica e poderosa. Obrigado, ó Pai, por tudo, Pai. Pai, abençoe esses que estão ouvindo esta palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, ó Pai, que esta palavra toque no coração deles. Pai, que esta palavra, Arantalabassuri e Arantalabaceia, tem está fazendo, ó Pai, o teu mover, Pai. Deus, livre a alma de cada um de nós que estamos ouvindo, ó Pai, esta palavra do inferno. Que nós viemos, ó Pai, herdar a vida eterna contigo, Pai. Agradecemos por todas essas coisas, pois o Senhor tem sido nosso Deus. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. Deus, tem sido glorificado és tu, ó Pai. Tem sido glorificado és tu, Pai. Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Faça a tua obra. Faça o teu mover nas nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos fazer a segunda oração. Aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a segunda oração. Se você quiser colocar Arantalabassuri, Arantalabaceia, aí voltar a vir, fechar os olhos, colocar sua mente na vida da pessoa que você quer que Deus visita. Coloque aí em nome do Senhor Jesus. Mas nós vamos estar orando aí no nome do Senhor Jesus. Também te peço, se você quiser ser patrocinador do canal, tá aí as informações aí em nome do Senhor Jesus. E Arantalabassuri, Arantalabaceia. E eu te peço que você compartilhe esse vídeo. Que você compartilhe, inscreve-se no canal para estar ajudando a divulgar mais esta obra de evangelismo, esta palavra de Deus aí em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha honrando você. Arantalabassuri, Arantalabaceia, no nome do Senhor Jesus. E nós vamos estar aqui orando para a sua vida. Aí na descrição do canal tem um número de telefone, caso você precisar de uma oração. Arantalabaceia, manda o nome das pessoas que nós vamos estar orando no nome do Senhor Jesus. Deixa aí em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora vamos fazer a segunda oração para entregar ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Deus, graças te damos novamente. Te peço, ó Pai, que o Senhor visita cada família neste momento. Pai, que o Senhor visita cada hospital, presídios, ó Pai. Que o Senhor visita cada lugar neste momento, dando livramento, cuidando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha fazendo a tua obra. Te peço, ó Pai, que o Senhor venha cuidando, ó Pai, tecando a lavassura e anda a lavaceira de cada um. Pai, eu te peço, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, derrama tua chuva sobre a face da terra. Pai, olha os sacamatos, ó Pai, que muitas vezes estão, ó Pai, sobre esta cama. E depende de pessoas para estar tirando ela. E muitas vezes, ó Pai, está, ó Pai, uma aranta-lavaceira passando por este calor, ó Pai. Aranta-lavassura, eu te peço, manda chuva para refrescar a terra. Seja, ó Pai, o refrigério dessa cada pessoa que está, Pai, sobre esta cama, Pai. Seja o refrigério, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Graças eu te dou, ó Pai. O Senhor é a cura. O Senhor é a nossa restauração, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Eu vejo vocês, em nome do Senhor Jesus, no próximo vídeo, aí, nessa série aí, né, das 7 festas do Senhor. Aí que nós vamos aprender durante um ano. A cada data que Israel comemorar, nós vamos estar comemorando aqui também. Em nome do Senhor Jesus. Celebrando com alegria as festas do Senhor. E aprendendo nas festas do Senhor o que Ele está trazendo para nós aí. Em nome do Senhor Jesus. Desde já eu te agradeço. Agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus. E até o próximo.